Então hoje nós vamos, para nos lembrarmos do Senhor Chaitanya e nunca nos esquecermos dele, vamos ler o prólogo dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, por Srila Bhaktivinoda Thakur. Um resumo, o prólogo, né, dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu apareceu na era cristã, né, fazendo a comparação com a era cristã, 486, há cerca de 537 anos. E nós ouvimos por Srila Krishnadas Kaviraja Goswami que quando alguém se lembra do Senhor Chaitanya, não existe dificuldade nenhuma, nenhum intento é impossível. Mas, se porventura nos lembramos do Senhor Chaitanya, mas se nos esquecemos, até as coisas mais simples, né, se tornam quase que impossíveis de serem executadas, inexequíveis. Então, para nós nos lembrarmos constantemente do Senhor Chaitanya e nunca nos esquecermos dele, antes de mais nada, é bom sabermos que a maneira mais eficaz é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não é que nós vamos ficar pensando, o Senhor Chaitanya, os pés de lótus do Senhor Chaitanya. Não, se nós cantarmos Hare Krishna e servirmos o movimento de sântita dele, nós estamos sempre nos lembrando dele e nunca nos esquecendo dele. Porque o Mahamantra Hare Krishna é o Senhor Chaitanya em si, né? Radhe Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Radha e Krishna na forma de Ananga Manjari, irmã de Radharani, que é a manifestação do Senhor Nityananda como irmã de Balarama. Rama, Nityananda, todos juntos numa pessoa só. Então isso que Srila Krishnadas Kaviraja Goswami falou, o famoso Katanti Anais Mrite Jasmin Duskaram Sukaram Bhave Vishmrite Viparitasya Shri Chaitanya Namamita. A melhor maneira de se manter sempre consciente do Senhor Chaitanya é fazer aquilo que ele mais enfatizou que deveria ser feito, é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok? Então vamos começar aqui com o prólogo dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. Shri Chaitanya Mangala Shunija Dipashandi Bhavana Serra Mahavaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Bhagavata, o Shri Chaitanya Mangala, o Shri Chaitanya Charitamrita, torna-se imediatamente um grande devoto. Haribol. Prólogo por Srila Bhaktivinoda Thakur. Esta descrição apareceu originalmente num pequeno trabalho de Srila Bhaktivinoda Thakur intitulado Shri Chaitanya Mahaprabhu, Sua Vida e Preceitos, de 20 de agosto de 1896. Chaitanya Mahaprabhu nasceu em Mayapur, na cidade de Nadia. Logo após o pôr do sol do dia 23 do mês denominado Falguna,
no ano de 1407, Shakabda, que corresponde ao dia 18 de fevereiro de 1486 da era cristã. Houve um eclipse lunar no momento de seu nascimento, e como era costumeiro nessas ocasiões, o povo de Nádia estava ocupado em banhar-se no Bhagirati, bradando alegremente, Haribo! Seu pai, Jagannatha Mishra, um pobre brahmana da ordem védica, e sua mãe, Shatimata, esposa exemplar, eram ambos descendentes de uma estirpe bramínica que originalmente morava em Silhet. Mahaprabhu era uma bela criança e as senhoras daquela cidade vieram visitá-lo, trazendo-lhe presentes. O pai de sua mãe, Pandita Nilambara Chakravarti, renomado astrólogo, previu que a criança oportunamente seria uma grande personalidade e por isso deu-lhe o nome de Vishwambara. As senhoras da vizinhança cognominaram-no Gaurahari, devido à sua tez dourada. E sua mãe chamava-o de Nimai, devido à árvore Nimba, perto da qual ele nasceu. Belo como ele era, todos ansiavam vê-lo todos os dias. Ao crescer, ele tornou-se uma criança caprichosa e travessa. Depois de seu 5º aniversário, foi admitido numa Pathshala, onde rapidamente aprendeu o Bengali. A maioria de seus biógrafos contemporâneos menciona certas histórias a respeito de Chaitanya, que são simples registros de seus milagres precoces. Costumava-se dizer que, quando ele era um bebê nos braços de sua mãe, chorava continuamente. E quando as senhoras vizinhas gritavam Haribo, então ele parava de chorar. Assim, havia um constante clamor de Haribo dentro da casa, prenunciando a futura missão do herói. Afirma-se também que, quando sua mãe certa vez deu-lhe docinhos para comer, ele comeu barro ao invés dos doces. Depois que sua mãe perguntou-lhe qual a razão disso, ele disse que, já que todos os docinhos não passavam de terra transformada, ele podia muito bem comer terra. Sua mãe, que era também esposa de um pandita, explicou que cada substância em um estado especial servia para um uso especial. A terra, enquanto no estado de jarro, pode ser usada como um cântaro, mas na forma de tijolo não é possível dar-lhe o mesmo uso. Terra, portanto, sob a forma de docinhos, é utilizada como alimento, mas em seus outros estados ela não tinha essa função. O garoto ficou convencido e admitiu que era estupidez sua comer terra e concordou em não cometer o mesmo erro no futuro. Outro milagre também foi relatado. Narra-se que, certa vez, um brahmana que fazia peregrinação hospedou-se em sua casa, cozinhou e leu preces, meditando em Krishna. Nesse ínterim, o menino veio e comeu o arroz que já havia sido preparado. O Brahmana, atônito com a atitude dele, voltou a cozinhar a pedido de Jagannatha Mishra. Novamente, o menino comeu o arroz
enquanto o Brahmana meditava, oferecendo o arroz a Krishna. O Brahmana foi persuadido a cozinhar pela terceira vez. Desta vez, todos os moradores da casa tinham adormecido, e o menino mostrou-se como o próprio Krishna ao viajante e o abençoou. O Brahmana então mergulhou em êxtase devido ao aparecimento de seu objeto de adoração, Krishna. Também relata-se que 2 ladrões raptaram a criança da porta da casa de seu pai com a intenção de roubar suas joias e, enquanto o levavam, deram-lhe doces. A criança acionou sua energia ilusória e enganou os ladrões, fazendo-os voltar para a sua própria casa. Os ladrões, com medo de serem descobertos, deixaram a criança lá e fugiram. Menciona-se também outro ato milagroso, no qual o garoto pede a Hiranya e Jagadisha e deles obtém todas as oferendas que eles haviam coletado para adorarem Krishna no dia de Ekadashi. Quando tinha apenas 4 anos de idade, ele sentou-se sobre panelas rejeitadas que sua mãe considerava profanas. Ele explicou à sua mãe que as panelas jogadas fora depois que a comida estava pronta não podiam ser consideradas sagradas ou profanas. Estas narrativas, que se relacionam com sua tenra infância, estendem-se até o seu 5º ano de idade. Aos 8 anos, ele foi admitido na tola de Gangadasa Pandita, em Ganganagara, que fica perto da aldeia de Mayapur. Em 2 anos, ele tornou-se versado na gramática sânscrita, na gramática e retórica sânscritas. Depois disso, suas leituras em sua própria casa eram de natureza autodidata, pois lá ele descobriu livros importantíssimos pertencentes a seu pai, que era um autêntico Pandita. Parece que ao realizar este estudo, ele leu o Smriti e o Nyaya também, para competir com seus amigos, que então estudavam sob a direção do célebre Pandita Raghunatha Shiromani. Então, após o seu 10º ano de vida, Chaitanya tornou-se aceitavelmente erudito em gramática, em retórica, no Smriti e no Nyaya. Depois disso, que seu irmão mais velho, Vishwambara, saiu de casa e aceitou o ashrama, posição de sannyasa, asceta. Chaitanya, embora muito jovem, consolou seus pais, dizendo que ele iria servi-los, pois esta seria uma maneira de agradar a Deus. Logo em seguida, seu pai abandonou este mundo. Sua mãe estava excessivamente consternada e Mahaprabhu, com seu habitual semblante feliz, consolou sua mãe viúva. Foi com a idade de 14 ou 15 anos que Mahaprabhu casou-se com Lakshmi Devi, filha de Vallabhacharya, também de Nadia. Nessa idade, ele era considerado um dos maiores eruditos de Nadia, a renomada sede da filosofia Nyaya e do conhecimento sânscrito. Mais do que os Smarta Panditas, todos os Nayayikas tinham medo de confrontar-se com ele em discussões literárias. Sendo um homem casado, ele foi para a Bengala Oriental e instalou-se
nas margens do Padma para adquirir bens. Lá, demonstrou sua erudição e obteve uma boa soma de dinheiro. Durante essa época, vez por outra, ele pregava o Vaishnavismo. Depois de ensinar a Tapana Mishra os princípios do Vaishnavismo, Chaitanya mandou-o partir para Benares, onde ele deveria ficar morando. Durante sua permanência na Bengala Oriental, sua esposa Lakshmi Devi deixou este mundo depois que sofreu uma mordida de cobra. Ao voltar para casa, ele encontrou sua mãe de luto. Ele consolou-a, expondo para ela a incerteza dos afazeres mundanos. Foi a pedido de sua mãe que ele casou-se com Vishnupriya, a filha de Raja Pandita Sanatana Mishra. Seus companheiros uniram-se a ele quando ele regressou de Pravasa, ou da temporada que permaneceu fora. Ele, agora então, era tão famoso que era considerado o melhor Pandita de Nádia. Keshava Mishra, de Kashmir, que intitulara a si mesmo o grande do Vijay, foi a Nádia com a intenção de discutir com os Panditas daquele lugar. Com medo do presumivelmente imbatível Pandita, os professores da tola de Nádia abandonaram sua cidade a pretexto de que estavam atendendo a convites. Keshava teve um encontro com Mahaprabhu no Bharukona Ghata, em Mayapur, e após uma breve discussão com ele, foi derrotado pelo menino e, mortificado, teve de sair de fininho. Nimai Pandita passou a ser o mais importante Pandita de seu tempo. Foi com a idade de 16 ou 17 anos que ele viajou para Gaya com um grupo de alunos e ali recebeu a iniciação espiritual de Ishwarapuri, um sannyasi Vaishnava e discípulo do renomado Madhavendra Puri. Depois de retornar a Nádia, Nimai Pandita tornou-se um pregador religioso e sua natureza religiosa tornou-se tão fortemente manifesta que Advaita Prabhu, Shrivasa e outros que antes do nascimento de Chaitanya haviam aceitado a fé Vaishnava estavam admirados com a mudança do jovem. Ele agora deixara de ser um Nayayika combativo, um Smarta briguento e um retórico que critica. Ele desmaiava ao ouvir o nome de Krishna e comportava-se como um homem inspirado pela influência de seu sentimento religioso. Murari Gupta, uma testemunha ocular, descreveu que ele, Krishna, Chaitanya, demonstrou seus poderes celestiais na casa de Shrivasa Pandita, na presença de centenas de seus seguidores, que eram, na maioria, estudiosos eruditos. Foi nesta ocasião que ele abriu com seus seguidores sinceros uma escola noturna de Kirtana na casa de Shrivasa Pandita. Lá ele pregava, cantava, dançava e expressava todas as categorias de sentimentos religiosos. O Sr. Nityananda Prabhu, que era então um pregador do Vaishnavismo e que tinha completado suas viagens por toda a Índia, juntou-se a ele nessa ocasião. De fato, uma grande quantidade de pânditas, pregadores do Vaishnavismo, todos sinceros de coração,
vieram de diferentes partes da Bengala e uniram-se a ele. Nádia tornou-se assim a sede regular de uma multidão de acharyas Vaishnavas, cuja missão era espiritualizar a humanidade com a influência suprema do credo Vaishnava. Haribo! A primeira ordem que ele deu a Prabhu Nityananda e Haridasa foi essa: ide, amigos, ide pelas ruas da cidade, dirigi-vos a cada homem na porta de sua casa e pedi-lhe que cante o santo nome de Hari e leve uma vida santa. E depois, vinde toda tardinha e contai-me o resultado de vossa pregação. Hari! Recebendo então essa ordem, os dois pregadores saíram e encontraram-se com Jagai e Madai, dois homens de caráter dos mais abomináveis. Eles insultaram os pregadores quando ouviram a ordem de Mahaprabhu, mas logo foram convertidos pela influência da Bhakti, devoção, inculcada pelo Senhor. Daí, o povo de Nádia ficou surpreso. As pessoas diziam: Nimai Pandita não é apenas um gênio portentoso, mas também, de certo, é um missionário do Deus Onipotente. Nesta época, até os 23 anos de idade, Mahaprabhu pregou os seus princípios não somente em Nádia, mas também em todas as cidades e aldeias importantes, situadas ao redor de sua cidade. Nas casas de seus seguidores, ele realizou milagres, ensinou os princípios esotéricos de Bhakti e cantou o seu Sankirtana com outros Bhaktas. Seus seguidores da cidade de Nádia começaram a cantar o santo nome de Hari nas ruas e mercados. Isto causou um impacto e despertou diferentes sentimentos de diversas regiões. Os Bhaktas ficaram deveras satisfeitos. Os Smartas Brahmanas ficaram invejosos do sucesso de Nimai Pandita e foram queixar-se com o Chandi Kazi, dizendo-lhe que o caráter de Chaitanya ia de encontro aos princípios hindus. O Kazi foi à casa de Shrivasa Pandita, onde quebrou uma mridanga, tambor de barro, e declarou que, a menos que Nimai Pandita parasse de propagar aos quatro ventos sua religião esquisita, ele seria obrigado a impor a religião muçulmana a ele e a seus seguidores. Isto foi levado ao conhecimento de Mahaprabhu. Ele ordenou aos habitantes da cidade que se reunissem à tardinha, cada um com uma tocha na mão. Eles fizeram isto. E Nimai marchou com seu Sankirtana, dividido em 14 grupos, e chegando à residência do Kazi, ele manteve um longo diálogo com o Kazi e, no final, infundiu no seu coração sua influência Vaishnava, tocando-lhe o corpo. O Kazi então chorou e admitiu que sentira forte influência espiritual que eliminara todas as suas dúvidas e produziu nele um sentimento religioso que lhe propiciou o êxtase mais elevado. O Kazi uniu-se então ao grupo de Sankirtan. O mundo ficou admirado ante o poder espiritual do grandioso Senhor. E após esse episódio, centenas e centenas de hereges converteram-se e empunharam a bandeira de Vishwambara. Foi depois disso que alguns brahmanas de Kulia, invejosos e medíocres,
criaram uma desavença com Mahaprabhu e trouxeram um grupo para opor-se a ele. Nimai Pandita era, por natureza, uma pessoa muito compassiva, embora firme em seus princípios. Ele declarou que o facciosismo e o sectarismo eram os dois maiores inimigos do progresso e que, enquanto permanecesse como habitante de Nádia, pertencente a uma determinada família, sua missão não teria sucesso completo. Resolveu então tornar-se um cidadão do mundo, rompendo seus laços com sua família, casta e credo específicos. E tomada essa resolução, ele, aos 24 anos de idade, assumiu a posição de sannyasa em Katwa, sob a guia de Keshava Bharati, que vivia naquela cidade. Sua mãe e esposa choraram amargamente a separação, mas nosso herói, embora de coração tenro, eterno, era uma pessoa de fortes princípios. Ele trocou o pequeno mundo de sua casa pelo ilimitado mundo espiritual de Krishna, dedicando sua vida às pessoas em geral. Após aceitar sannyasa, ele foi induzido a visitar a casa de Adwaita Prabhu em Shantipura. Adwaita deu um jeito de convidar todos os seus amigos e admiradores de Nádia e trouxe Shati Devi para ver seu filho. O prazer e a dor invadiram-lhe o coração quando ela viu seu filho vestido de sannyasi. Como um sannyasi, Krishna Chaitanya usava apenas uma kalpina e um bahirvasa, ou manto. Sua cabeça era raspada. Em sua mão havia uma danda, bastão, e um camandalo, cântaro de eremitas. O santo filho caiu aos pés de sua mãe e disse: Mãe, este corpo é teu e devo obedecer às tuas ordens. Permite que eu me dirija a Vrindavana para obter minhas realizações espirituais. Sua mãe, depois de deliberar com Adwaita e outros, pediu a seu filho que residisse em Puri, a cidade de Jagannatha, para que ela pudesse obter notícias dele de vez em quando. Mahaprabhu concordou com a proposta e, em poucos dias, deixou Shantipur e foi para Orissa. Jagannatha Puri. Seus biógrafos descrevem muito pormenorizadamente a viagem que Krishna Chaitanya, esse é o nome que ele recebeu após tomar sannyasa, fez de Shantipur até Jagannatha Puri. Ele viajou pela margem do Bhagirathi até chegar a Chaturboga. Chaturboga, hoje situada em Thana, Mathurapura. O Diamond Harbour, 24 Parganas. Lá, ele foi de barco até Prayaga Ghata, no distrito de Midnapura. Daí, ele caminhou através de Balasuri e Chutak até chegar a Puri, visitando o templo de Bhuvaneshwari ao cobrir esse percurso. Chegando a Puri, ele viu Jagannatha no templo e residiu com Sarvabhauma a pedido deste. Sarvabhauma era um extraordinário pandita daquela época. Seus conhecimentos não tinham limites. Ele era o melhor Nayayika de todos os tempos e era conhecido como o sábio mais erudito na filosofia Vedanta da escola de Shankaracharya. Ele nasceu em Nadia, Vidyanagara,
onde ensinou a filosofia Nyaya a inumeráveis discípulos que estudaram em sua tola escola. Ele tinha ido para Puri poucos antes do nascimento de Nimai Pandita. Seu cunhado, Gopinatha Mishra, apresentou nosso novo sannyasi a Sarvabhauma, que ficou impressionado com a beleza pessoal dele e teve receio de que seria difícil daquele jovem manter-se no sannyasa dharma durante o longo percurso de sua vida. Gopinatha, que conheceu Mahaprabhu em Nádia, tinha grande reverência por ele e declarou que aquele sannyasi não era um ser humano comum. Sobre este ponto, Gopinatha e Sarvabhauma tiveram uma discussão acalorada. Sarvabhauma Bhattacharya pediu então a Mahaprabhu que o ouvisse recitar os Vedanta Sutras. E ele concordou, tacitamente. Chaitanya ouviu em silêncio o que o grande Sarvabhauma falou com gravidade por 7 dias, ao final dos quais ele disse: Krishna Chaitanya, acho que não compreendes o Vedanta, pois não falaste nada depois de ouvir minha recitação e explicações. Em resposta, Chaitanya falou que compreendia muito bem os sutras, mas não conseguia atinar com o que Shankaracharya queria dizer com seus comentários. Espantado com isso, Sarvabhauma disse: como é que entendes os significados dos sutras e não compreende os comentários que explicam os sutras? Muito bem, se compreendes os sutras, por favor, deixa-me ouvir as tuas interpretações. Em seguida, Mahaprabhu explicou todos os sutras à sua maneira, sem aludir ao comentário panteístico de Shankara. A compreensão aguda de Sarvabhauma viu a verdade, beleza e harmonia dos argumentos contidos nas explicações dadas por Chaitanya e obrigou-o a admitir que esta era a primeira vez que ele encontrara alguém que podia explicar o Brahma Sutras de uma maneira tão simples, os Brahma Sutras, de uma maneira tão simples. Reconheceu também que os comentários de Shankara nunca deram explicações tão naturais acerca dos Vedanta Sutras, como as que ele tinha obtido de Mahaprabhu. Ele, então, apresentou-se como partidário e seguidor. Em poucos dias, Sarvabhauma acabou sendo um dos melhores Vaishnavas daquele tempo. Quando essas notícias espalharam-se, toda a Orissa cantou louvores a Krishna Chaitanya e centenas de pessoas vieram a ele e tornaram-se seus seguidores. Neste ínterim, Mahaprabhu pensou em visitar o sul da Índia. Em sua viagem, partiu com um certo Krishnadasa Brahmana. Seus biógrafos nos dão pormenores desta viagem. Primeiro, ele foi para Kurmakshetra, onde realizou um milagre curando um leproso chamado Vasudeva. Nas margens do Godavari, ele encontrou-se com Ramananda Roy, o governador de Vidyanagara, com quem manteve uma conversa filosófica sobre Prema Bhakti. Realizou outros milagres ao tocar, fazendo-as desaparecer imediatamente, as 7 árvores Tala, através das quais Ramachandra, o filho de Dasharatha, atirou sua flecha e matou o grande Bali Raja.
Ele pregou o Vaishnavismo e o Nama Sankirtana durante toda a viagem. Em Rangakshetra, ele permaneceu 4 meses na casa de um certo Venkata Bhatta, onde passaria a estação chuvosa. Lá, ele converteu do Vaishnavismo Ramanuja para Krishna Bhakti toda a família de Venkata, bem como o filho de Venkata, um menino de 10 anos chamado Gopala, que mais tarde foi para Vrindavana e tornou-se um dos 6 Goswamis, ou profetas, que serviram sob a liderança de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Tendo aprendido sânscrito com seu tio, Prabodhananda Saraswati, Gopala escreveu vários livros sobre o Vaishnavismo. Chaitanya visitou muitos lugares do sul da Índia, e ele foi até o Cabo Comorim e, após 2 anos, voltou a Puri, por Bandepura, que fica situada em Bhima, no Bhima. Neste último lugar, ele espiritualizou Tukarama, que daquele dia em diante tornou-se um pregador. Esse fato foi admitido nas suas abhangas, que foram reunidas num volume pelo senhor Satyendra Nath Tagore, do Serviço Civil de Bombay, hoje Mumbai, né? Durante sua viagem, ele teve discussões com os budistas, os jainistas e os mayavadis em vários lugares e converteu ao Vaishnavismo os seus oponentes. Depois que ele regressou a Puri, Raja Prataparudra Deva e muitos pânditas brahmanas empunharam a bandeira de Chaitanya Mahaprabhu. Agora, ele estava com 27 anos de idade. Aos 28 anos, ele foi a Bengala, chegando até Goda, em Malda. Lá, ele encontrou-se com 2 grandes personalidades chamadas Rupa e Sanatana. Embora descendessem, aliás, das linhas dos brahmanas karnáticos, esses 2 irmãos tornaram-se semi-muçulmanos devido ao constante contato com o Shah Hussain, que era então o imperador de Goda. O imperador trocara-lhes os nomes e eles passaram a chamar-se Dabir Khas e Sakara Malik. E o senhor deles os amava sinceramente, visto que eles eram eruditos em persa, árabe e sânscrito e eram leais servidores do Estado. Esses 2 cavalheiros não conseguiam descobrir a maneira de voltarem a ser simples hindus e pediram ajuda espiritual a Mahaprabhu enquanto ele estava em Puri. Em resposta, Mahaprabhu escreveu que ele iria ter com eles e os livraria de suas dificuldades espirituais. Agora que ele tinha vindo a Goda, os 2 irmãos surgiram diante dele com sua antiga súplica. Mahaprabhu ordenou-lhes que fossem a Vrindavana e o encontrassem lá. Chaitanya Mahaprabhu voltou a Puri através de Shantipura, onde ele mais uma vez encontrou-se com sua querida mãe. Depois de uma curta estada em Puri, ele seguiu para Vrindavana. Dessa feita, ele era acompanhado por Balabhadra Bhattacharya. Ele visitou Vrindavana e foi a Prayag, a Allahabad, convertendo um grande número de muçulmanos ao Vaishnavismo através de argumentos do próprio Alcorão. Os descendentes destes convertidos ainda são conhecidos como Patana Vaishnavas. Rupa Goswami
encontrou-se com ele em Allahabad. Durante 10 dias, Chaitanya instruiu-o na espiritualidade e ordenou-lhe que fosse cumprir missões em Vrindavana. Sua primeira missão foi descrever trabalhos teológicos, explicando cientificamente Bhakti pura e Prema. Sua segunda missão foi a de recuperar os lugares onde Krishna Chandra, no fim da Dwapara Yuga, realizara suas lilas, passatempos espirituais para o benefício do mundo religioso. Rupa Goswami deixou Allahabad e partiu para Vrindavana. E Mahaprabhu foi para Benares. Lá, ele residia na casa de Chandrasekhara e aceitava a sua bhiksha, a alimentação diária, na casa de Tapana Mishra. Foi aqui que Sanatana Goswami uniu-se a ele e, por 2 meses, recebeu instruções sobre assuntos espirituais. Os biógrafos, especialmente Krishnadas Kaviraja, deixaram-nos pormenorizadamente os ensinamentos que Chaitanya transmitiu a Rupa e Sanatana. Krishnadas era um escritor contemporâneo, mas ele obteve suas informações através dos próprios Goswamis, discípulos diretos de Mahaprabhu. Jiva Goswami, que era sobrinho de Sanatana Goswami e Rupa, e que nos deixou seu trabalho inestimável, o Satsandarbha, filosofou sobre os preceitos de seu grande líder. Nós reunimos e resumimos os preceitos de Chaitanya, valendo-nos dos livros destes grandes escritores. Durante sua permanência em Benares, Chaitanya e os sannyasis eruditos da cidade tiveram um encontro na casa de um Maratha Brahmana, que convidou todos os sannyasis para esta reunião. Durante este encontro, Chaitanya realizou um milagre que atraiu a si todos os sannyasis. Então iniciou-se a conversação. Os sannyasis eram encabeçados por seu muitíssimo erudito líder, Prakashananda Saraswati. Após uma pequena controvérsia, eles submeteram-se a Mahaprabhu e admitiram que tinham sido desencaminhados pelos comentários de Shankaracharya. Era impossível que mesmo os estudiosos eruditos se opusessem a Shri Chaitanya Mahaprabhu por muito tempo, pois havia uma magia nele que tocava seus corações e os fazia desejar seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Os sannyasis de Benares logo caíram aos pés de Chaitanya e pediram sua graça, Kripa. Chaitanya pregou então Bhakti pura e infundiu em seus corações amor espiritual por Krishna. E isto forçou-os a abandonar seus sentimentos sectários. Com esta maravilhosa conversão dos sannyasis, toda a população de Benares logo tornou-se Vaishnava e realizou um colossal Sankirtana com seu novo senhor. Depois de enviar Sanatana a Vrindavana, Mahaprabhu novamente foi a Puri, percorrendo a floresta com seu companheiro Balabhadra. Balabhadra informou que Mahaprabhu tinha realizado muitos milagres na sua ida a Puri, tais como fazer tigres e elefantes dançarem ao ouvirem o nome de Krishna. Desde então, isto é, a partir dos 31 anos, Chaitanya Mahaprabhu viveu continuamente em Puri, morando na casa de Kashimishra, até os 48 anos, quando ocorreu o seu desaparecimento
durante o Sankirtana no templo de Tota Gopinatha. Ao longo destes 18 anos, ele levou uma vida de amor e piedade serenos. Ele estava rodeado por numerosos seguidores, todos os quais pertenciam à mais elevada estirpe Vaishnava e distinguiam-se do povo em geral por seu caráter e conhecimento puríssimos, princípios religiosos inabaláveis e amor espiritual por Radha Krishna. Swarupa Damodara, que fora conhecido pelo nome de Purushottama Acharya, enquanto Mahaprabhu esteve em Rádia, juntou-se a ele em Benares e aceitou servi-lo como seu secretário. Nenhuma obra de algum poeta ou filósofo podia chegar a Mahaprabhu caso Swarupa não a considerasse pura e útil. Ramananda Roy era seu segundo assistente. Tanto ele quanto Swarupa costumavam cantar para que Mahaprabhu exprimisse seus sentimentos a um certo ponto da adoração. Paramananda Puri era seu ministro em assuntos de religião. Existem centenas de histórias narradas por seus biógrafos, as quais não achamos necessário reproduzir aqui. Mahaprabhu dormia pouco, cada dia e cada noite. Seus sentimentos o levavam por toda parte do firmamento da espiritualidade e todos os seus seguidores e admiradores o observavam o tempo todo. Ele adorava, comunicava-se com seus missionários em Vrindavana e conversava com aqueles homens religiosos que acabavam de chegar para visitá-lo. Ele cantava e dançava, não se importava consigo mesmo e, frequentemente, imergia em beatitude religiosa. Todos aqueles que vinham procurá-lo acreditavam que ele era o Deus belíssimo que aparecera no mundo inferior para o benefício da humanidade. Ele sempre amou sua mãe e de vez em quando lhe enviava, Mahaprasada através daqueles que iam a Nádia. Ele era amabilíssimo por natureza. A humildade personificava-se nele. Seu doce semblante dava ânimo a todos aqueles que entravam em contato com ele. Ele nomeou Prabhu Nityananda como o missionário encarregado da região da Bengala. Ele enviou 6 discípulos Goswamis a Vrindavana para pregar na província o amor por Krishna. Ele puniu todos os seus discípulos que se afastaram de uma vida santa. Ele fez isso, notadamente, no caso de Haridasa Júnior. Para aqueles que as solicitavam, ele nunca deixou de dar as necessárias instruções sobre a vida. Isto será visto nos seus ensinamentos a Raghunatha Dasa Goswami. Seu relacionamento com Haridasa Sênior mostra como ele amava os homens espiritualistas e como contestava a presença de distinção de castas na fraternidade espiritual. Shri Shri Mahavadanyaya Avatar Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jaya. Shri Shri Gaura Purnima Mahotsava Jagya Ki Jaya. Srila Prabhupada Ki Jai Jaya. Então hoje é Shri Shri Gaura Purnima e nós esperamos que essa seja a última vez que temos que fazer esse arranjo. Vamos comemorar com um grande festival mesmo, dia 11 agora, no próximo sábado. Hoje os preceitos são seguidos, o jejum
até o nascer da lua é observado. E no sábado, quando todo mundo tem mais facilidade, não é um dia da semana útil onde todos têm compromissos, trabalho, estudo e assim por diante, todos poderão então se congregar aqui no Suzano Mandir para nós comemorarmos em grande pompa um grande festival com mais de 108 pratos diferentes para Shri Chaitanya Mahaprabhu, o seu divino aparecimento. Ok? Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. E sábado que vem tem mais Cura Purnima. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai!